No vídeo passado eu te mostrei quanto um brasileiro ganha aqui na Suíça, mas o salário bruto não conta toda a história, né? E hoje eu vou pegar um salário fixo de 5.000 francos brutos, uma pessoa solteira, e te mostrar como esse mesmo salário pode sobrar quase o dobro, dependendo do cantão, do seguro-saúde que você escolhe e até se a sua empresa oferece alguns benefícios. E claro que eu sempre tento trazer informações de fontes oficiais e confiáveis para vocês aqui. Então, todos esses números vêm do simulador oficial fiscal suíço e de sites comparativos de seguro-saúde de 2026, então são dados atualizados, e de reportagens da SWI, o canal internacional da Suíça. E claro que eu vou linkar tudo aqui na descrição para você acessar no final desse vídeo. E além de tudo isso, eu mesma moro aqui na Suíça, mais precisamente no cantão de Berna. Já vai fazer 2 anos, eu trabalho, recebo o meu salário, pago minhas contas, faço compras no mercado aqui na Suíça. Então, além do número frio, eu conto como é isso na prática. Bom, e nesse exemplo de uma pessoa solteira ganhando 5.000 francos brutos, é uma faixa bem realista para várias profissões que eu mostrei no vídeo anterior, só que diferente do vídeo passado, hoje eu não vou te dar um número final só, porque com esse mesmo salário, o cantão onde você mora, o seguro-saúde que você escolhe, entre outros fatores, pode mudar muita coisa. E hoje a gente vai ver o porquê. E a gente vai começar falando sobre os descontos sociais, o AVS-AIAPG, que é o equivalente ao nosso INSS, que cobre aposentadoria, invalidez e licença, e o LPP, a Previdência Profissional. Esses dois são praticamente os mesmos em todo o país e juntos tiram cerca de 12 a 15% do salário bruto. E no nosso exemplo de 5.000 francos, eu vou tirar entre 600 a 700, então eu vou tirar 650 francos por mês. E depois de subtrair esse primeiro desconto, o nosso salário vai estar em 4.350. E o segundo desconto, e o que muda muito, é o imposto cantonal. E aqui vem a parte que você deve se atentar antes de se mudar para esse país também. A Suíça não tem um imposto de renda único, ele vai variar de cantão e também de município. Então, cada um define a sua própria taxa e a diferença pode ser gigante. E uma reportagem da SWI trouxe um exemplo bem didático. Um casal com 2 filhos, ganhando 150.000 francos por ano, paga cerca de 21.700 francos de imposto em Genebra e só 10.600 francos no cantão de Zug. É praticamente metade. E para uma pessoa solteira, o cenário se repete. Numa renda de 100.000 francos por ano, a carga total pode ficar abaixo de 8% no cantão de Zug e chegar perto de 25% no cantão de Basileia cidade. Genebra e Vaud também estão entre os cantões com o imposto mais alto do país. E só uma parte do imposto é igual em todos os cantões, que é o imposto federal direto. Uma pessoa solteira ganhando 80.000 francos por ano paga os mesmos 1.770, independente de onde ela more, pode ser em Lugano, em Zurique, em Genebra. A diferença gigante está no imposto cantonal e municipal. E no nosso exemplo prático de 5.000 francos por mês, o que significa 60.000 francos ao ano, eu vou te mostrar 2 faixas para você entender o tamanho dessa diferença. Nos cantões de imposto baixo, como Zug, Schwyz, Nidwalden, a carga total de imposto é de aproximadamente 8 a 12%, o que isso significa entre 400 e 520 de desconto por mês, e em cantões de imposto alto, como Genebra, Vaud, Basileia cidade, a carga total é de aproximadamente 20 e 28%, ou seja, entre 1.000 e 1.400 francos por mês de imposto. Isso é quase 900 francos de diferença por mês.
E vale lembrar rapidinho que esses números mudam ainda mais de acordo com a sua situação familiar, casal com filho, mãe solteira, solteiro sem filho, pagam alíquotas e têm deduções bem diferentes. E cada cantão tem seus próprios benefícios e abatimentos para a família. Então vale sempre pesquisar a sua situação específica e não só o valor genérico. E eu vou seguir esse vídeo com os dois cenários lado a lado para você comparar até o final. Então aqui desse lado, o cenário A com o cantão mais barato. Então a gente vai continuar a conta, né? A gente pega o que restou do nosso antigo cálculo, 4.350, menos esse novo desconto de 460, o que resultaria em 3.890. E aqui no cenário B, eu vou chamar esse lado de cantão caro. Então, os mesmos 4.350 menos 1.200 de imposto resultaria em 3.150 francos. Bom, e outra coisa que eu já falei aqui no canal em vários vídeos, a obrigatoriedade do seguro-saúde não tem como correr se você vem morar mais de 3 meses na Suíça. E olha só a diferença, em 2026, os cantões com os seguros-saúde mais barato foi o de Uri, Zug e Appenzell. Esses três têm o prêmio médio girando em torno de 295 francos por mês. Aí vale a pena se atentar também a que franquia vale mais a pena para você. Já os mais caros, nos cantões de Basileia Cidade, Genebra e Ticino, gira em torno de 450 a 500 francos. Isso é quase 200 francos de diferença todo mês, só de seguro-saúde. E olha que interessante, os cantões de Zug e Genebra apareceram novamente nas extremidades, né? Isso não é coincidência. Geralmente um cantão caro para morar costuma ser caro em várias frentes. Então aqui eu vou usar 300 como exemplo do cenário A e 480 para o cenário B. E aqui a diferença fica ainda mais forte. Um apartamento de 1/4 no centro de Zurique pode passar de 2.500 francos. Já fora dos grandes centros ou em cidades menores, como onde eu moro, essa faixa pode cair para perto de 1.100 a 1.500 francos por mês. E vale a pena se atentar que não somente em cidades grandes como Zurique, mas você também pode encontrar preços exorbitantes em cidades pequenas que são altamente turísticas, como Zermatt ou St. Moritz. Mas eu preciso ser bem justa também, porque cantão de imposto baixo não significa aluguel barato e custo de vida barato. Porque, por exemplo, para alugar um apartamento no cantão de Zug, que tem o imposto mais baixo da Suíça, você vai pagar mais. Se você entrar em qualquer site imobiliário aqui da Suíça, vai ver os preços dos apartamentos. Se encontrar um disponível no cantão de Zug, ou seja, tem o aluguel muito salgado, porque é uma região super disputada por gente rica e por empresas internacionais. Então, para o nosso exemplo aqui de aluguel, eu vou considerar um fora dos extremos de uma cidade. Nos dois cenários, eu vou colocar 1.400 francos para isolar só o efeito do imposto e do seguro-saúde. Mas se você mora numa cidade cara como Zurique ou Zug, pode adicionar mais 1.000 francos aí no aluguel. E tem outro ponto importante aqui. É verdade que os salários no cantão de Genebra costumam ser mais altos do que em outros cantões, mas isso não significa que você só consegue um bom salário morando lá. Se você já tem experiência e formação na sua área, você pode negociar o seu salário em outro cantão, até porque empresas de cantões mais baratos e menores sabem que precisam competir com os grandes, né, para atrair novos talentos, novos funcionários, principalmente na área da saúde, da tecnologia, da engenharia. E isso é uma carta na manga que você pode usar sem aceitar diretamente o imposto alto e o custo de vida alto de Genebra.
E outro ponto que pode fazer diferença também no seu orçamento é se a sua empresa te dá algum benefício, desconto no transporte, uma refeição por dia no trabalho ou acesso a alguma academia. Tudo isso vai abater, né, o custo de vida, como, por exemplo, no meu caso, eu tenho uma refeição por dia, o que me ajuda bastante a economizar no final do mês com o mercado, e isso no final do mês pode representar uma economia de 200, 300 francos. Então eu vou abater 200 francos aqui do cenário A. E outro detalhe que muda muito para casais e famílias, especialmente quem mora perto da fronteira, é fazer a compra do mês em outro país. A comida na Suíça é em média 45 a 60% mais cara que a média na União Europeia. Por isso que quem mora perto da parte francesa ou da parte alemã ou da parte italiana atravessa a fronteira para fazer mercado. Inclusive, eu acompanho algumas pessoas que fazem isso e eu me impressiono com os preços dos produtos na Alemanha. Algumas coisas são bem mais baratas, chega a ser mais da metade do preço. E para um casal ou casal com filhos, isso pode representar uma economia gigante no final do mês, na cesta básica. Só que, como nem tudo é tão simples, isso vale mais a pena se você mora perto da fronteira, né? Ou se você tem um carro. Eu, por exemplo, moro em Interlaken, bem no centro da Suíça. Não temos carro, então para mim essa vantagem simplesmente não existe. Então essa conta depende muito de onde você mora. Talvez se você more no centro da Suíça, assim como eu, longe das fronteiras, mas tenha um carro, talvez valha a pena. Aí é necessário fazer o cálculo, né, do combustível, se você já aproveita o dia para passear em outra cidade, para visitar outro país e faz a compra, talvez valha a pena. Então aqui a cesta básica para essa pessoa solteira, a gente coloca 400 francos, tendo em conta que essa pessoa vai sempre comprar no Migros, mas caso ela more perto da fronteira e queira atravessar, pode ser que esse valor reduza bastante. Bom, e claro que a gente não vai deixar de lado as contas básicas do mês, então luz, internet, coleta de lixo, água. Essa diferença não é tão exorbitante como os impostos, dependendo do cantão, mas ainda existe uma pequena diferença. Então, aí de internet você vai pagar em torno de 60 francos por mês e a energia pode girar em torno de 40 a 50. A água, o aquecimento, a coleta de lixo. Se você mora em um apartamento que paga Nebenkosten, assim como a gente, esse valor pode girar em torno de 100 a 200. Para um apartamento menor, né? Esse valor vai depender do tamanho do apartamento. Então a gente vai fechar a conta com os dois cenários, o mesmo salário bruto. No cenário A a gente tem um cantão de imposto baixo com o almoço da empresa e no cenário B o cantão de imposto alto. Então a gente vê que o mesmo salário bruto, dependendo de onde você escolha morar, a franquia do seguro-saúde e benefícios do trabalho pode sobrar 3 vezes. Bom, e aqui eu preciso ser honesta, nem sempre escolher um cantão de imposto baixo significa a melhor coisa para você, porque, como eu falei anteriormente, pode ser que você vá pagar um aluguel muito alto, não vai ter comunidade de latinos, então, como eu falei no vídeo anterior, o nosso amigo que veio do cantão de Glarus, ele se sentia extremamente sozinho, então vale muito a pena analisar que tipo de vida você quer levar também. E isso é o que eu mais quero deixar claro nesse vídeo, que não vale a pena escolher o cantão visando apenas um ponto. Só imposto, só salário, só aluguel, só natureza. Vale muito mais a pena analisar a Suíça no geral, imposto, seguro-saúde, aluguel, idioma da região, proximidade de fronteira, comunidade, distância da família e oportunidade de carreira. E cada um desses pontos pesa de uma forma diferente
dependendo da sua fase de vida atual. O que faz sentido para uma pessoa solteira pode não fazer o menor sentido para um casal com filho. Então, antes de você perguntar qual é o melhor cantão, é você analisar de uma forma geral o que faz mais sentido para você e sua família. E juntando todos esses pontos, não só o número que parece mais lindo no papel. E se você quer entender como escolher o cantão certo para o seu perfil, não só pelo imposto, mas pela vida que você quer ter aqui, isso tá no meu guia completo, eu vou deixar o link aqui embaixo. E deixa o like se esse vídeo te ajudou a enxergar esse cenário de uma forma mais clara. E se inscreve aqui no canal para você não perder os próximos vídeos. E comenta aqui embaixo qual cantão você está pensando em se mudar e o porquê. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo.